E então passar a palavra para Ana Gabriela Braga, para falar sobre o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão. Ana Gabriela Mendes Braga é doutora e mestre em criminologia pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral junto ao Departamento de Antropologia de Barcelona, professora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, coordenadora da pesquisa Dar à Luz na Sombra, projeto Pensando o Direito, do Ministério da Justiça, sobre o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão. Então, passo a palavra a Ana Gabriela por 20 minutos. Obrigada. Tá? Bom dia a todas. É um prazer imenso estar nesse espaço. Agradecer a Marta, a Fernanda, o convite e todas as parceiras, que não vou numerar aqui, de trajetória que a gente está, né, há muito tempo aí, né, na luta e na academia. Então, queria agradecer esse espaço. O que eu vou apresentar aqui hoje, né, o tema exercício de maternidade por mulheres em situação de prisão, ele é fruto de uma pesquisa, deixa eu só dar um início aqui, que eu coordenei no âmbito do projeto Pensando Direito, que é um projeto da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Então, é a parte, né, do Executivo, mas uma parte que tem uma proposta de alteração legislativas e de políticas públicas, e, né, em parceria com o IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Deixa eu ver aqui. Aqui é a equipe de pesquisa, então a pesquisa foi coordenada por mim, tive como co-coordenadora a professora Bruna Angotti, do Mackenzie, e mais outras 5 assistentes de pesquisa. Quais são os objetivos? Né? E aqui eu chamo DLSN, que é o nome da pesquisa Dar à Luz na Sombra. Né? Quais são os objetivos dessa pesquisa? Foi, primeiro, identificar as necessidades e entraves no exercício de direitos maternos reprodutivos por mulheres em situação de prisão. Então, o primeiro marco é importante, a gente está falando de mulheres em situação de prisão, mas não o exercício desses direitos na prisão, que é um ponto do qual a gente parte. Depois, elaborar uma proposta de política pública com ênfase em alterações legislativas que promovam o exercício da maternidade. Então, o escopo inicial da pesquisa é mudança, né, da legislação, mas, conforme também eu vou abordar, a gente sabe que, em vários pontos, a legislação brasileira ela é de excelência e a gente tem que pensar em como aplicar os mecanismos normativos já existentes. E, por último, identificar os momentos e as atrizes chaves às quais devem ser dirigidas as ações para efetivar esses direitos. Hoje, aqui, eu busquei um pouco uma apresentação diferente, em razão do tempo que eu tenho. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da pesquisa com metodologia, mas depois eu vou trabalhar alguns casos, né, do campo, né, até porque tem muita gente que também já ouviu essa pesquisa, para a gente mudar um pouco, né, a maneira de expor. Alguns números, né, acho que todo mundo aqui conhece, mas principalmente, né, para quem não é aqui do Brasil, da nossa realidade, a gente está aí, né, conta com um sistema prisional com mais de, né, 500 mil de pessoas presas, aproximadamente 40% desse sistema são presos e presas provisórias, existe uma super, né, população. Em geral, esse dado, né, ele já aumentou, mas 7% do sistema penitenciário feminino, né, penitenciário é composto de mulheres, aí numa medida de 40 mil presas. Né, aqui eu até pus um contraponto com o sistema penitenciário argentino, federal, que a gente visitou na pesquisa, para pensar também as dificuldades da gente pensar uma política nacional para o Brasil. Né? A gente está falando de um país, né, continental, com diversidades e com uma população prisional muito grande. Então, a provocação é também, se a gente quer pensar alguma política para a prisão, é desencarcerar, né, diminuir a população prisional para aí poder pensar em alguma questão. E o nosso estado, que é o de São Paulo, ele conta aqui com 35% das mulheres presas. Né? Quem é essa mulher presa? Então, a grande maioria, quase 70%, são crimes relacionados ao tráfico de drogas. Então, a gente tem aí, né, diferentemente dos homens, mas as mulheres, o primeiro crime que se prende é o tráfico. Então, também, para a gente debater a questão do desencarceramento, a gente tem que rever a política de drogas. Né? Estou pondo alguns pontos que poderiam ser, né, elaborados, mas só alguns marcos da qual a gente parte. Né, alguns crimes contra o patrimônio, poucos crimes contra as pessoas, contra a pessoa, a maioria, né, presas jovens, a maioria de baixa renda, a maioria negra, né, incluindo aí pardas e pretas, e a maioria mãe. Só para eu não vou,
né, fazer essa discussão da intersectorialidade, mas só para apontar que, é claro, a gente tem aqui o que aponta uma seletividade no sistema de justiça em relação às mulheres que vão, né, para o cárcere. A pesquisa ela durou, né, a gente brinca que durou uma gestação, ela durou 9 meses, foi concluída em abril desse ano. A gente realizou 50 entrevistas, conversas com mais de 80 presas e visitas a estabelecimentos prisionais que tinham, em alguma medida, né, algum aparato, algum projeto em relação ao exercício de maternidade. Então, a gente visitou 6 estados no Brasil e a experiência argentina. Né? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é o que tem de melhor no Brasil. Né? A gente nem fala mais em boas práticas, né? Porque eu acho que não posso falar nesses termos, mas a gente visitou os estados que tinham alguma coisa, as unidades que eram voltadas para esse público. Então, imagina as que não eram, imagina, né, as políticas não específicas. Rapidamente, a gente fez uma opção, né, de multimétodos, de ouvir, né, várias vozes de diferentes lugares. Então, a gente utilizou entrevistas, grupo focal, visita in loco, pesquisa legislativa e pesquisa bibliográfica. Foi uma pesquisa empírica, né, e daí a importância, acho também a pesquisa empírica no âmbito do direito, porque, né, essa ponte entre o dever ser e o ser, né, entre o normativo do que é, e daí a concepção do direito não só como norma, mas como exercício da norma. Né? Então, a nossa perspectiva, o empirismo ele serviu para a gente ir além, né, para ir constatar como que essas normas e como, né, o exercício da maternidade ele estava efetivamente acontecendo, né, nesses estabelecimentos. A gente também teve uma metodologia especial de apresentação dos resultados. A gente escreveu, inspirado, inclusive, no trabalho da Débora, né, o relatório em feminino. Né, talvez para o inglês isso não mude tanto, no plural, mas aqui para a gente muda bastante. Em relação a esse marco, porque era uma pesquisadoras mulheres, entrevistando mulheres sobre um tema de mulheres, e não teria sentido a gente, né, usar uma linguagem masculina. Também a gente utilizou quadrinhos, que eu vou mostrar um pouco para vocês, mas foi até por isso que eu quis usar o PowerPoint para ilustrar, também com uma perspectiva de sair da linguagem discursiva do direito, da academia, e alcançar outras linguagens, outros públicos, etc. A gente está pensando ainda como, né, divulgar esses quadrinhos. E, além disso, fotografia nos lugares que deixaram a gente entrar. Né, o que demonstra uma abertura ou não da prisão. Né? Os lugares que deixaram ser fotografados, isso daí já é um dado de que eles seriam mais abertos ao público e às pesquisadoras. Esses são os nossos quadrinhos. Depois posso, né, discutir um pouco, mas a gente tentou, né, compilar as diversas histórias, né, que a gente ouviu nesse formato. Então, aqui, né, uma presa conversando com um delegado, né, o destino dela. Ela, no caso, está numa cadeia pública. Depois, ela querendo, né, uma vaga na unidade materno-infantil. Depois, aqui embaixo, as duas conversando em relação à futura separação do bebê. Aqui a gente representou as atrizes do sistema de justiça. Então, aqui, né, tem o Ministério Público, a Defensoria e a Juíza. E aqui até, né, é uma frase que a gente ouviu o campo, que acho que reflete, né, ela dialoga bastante com a proposta desse seminário, né, de gênero, pobreza, né, e raça, que a questão, né, a justiça é tão lenta para quem é pobre. Foi uma frase que a gente ouviu no campo em relação a isso. Tá? Então, essa é a metodologia aqui dos quadrinhos. Eu vou apresentar os eixos da pesquisa, que foi mais ou menos como que a gente estruturou. Assim, o primeiro eixo foram entrevistas com especialistas. Então, a gente não queria partir... A gente sabe que tem muita gente trabalhando o tema, a gente não queria partir do zero. Então, a gente entrevistou, né, uma série de especialistas. Aqui tem um grupo em São Paulo, né, grupo de mulheres encarceradas, o pessoal da Defensoria Pública, né, gestoras, inclusive, né, uma presa que passou por 2 gestações no cárcere, e a gente elencou ela na categoria especialista, porque, quer dizer, nada como alguém que viveu isso pode falar, né, então acho que é importante colocar ela nesse lugar. Depois, a gente realizou um grupo focal na cadeia pública de Franca, o que teve uma importância estratégica, porque, quando se iniciou a pesquisa, eu sabia que uma das questões é que precisava ouvir as mulheres. Né? E a gente sabe que para fazer pesquisa no espaço prisional, a gente depende de autorização, comitê de ética, uma série de coisas. E em Franca, por ser cadeia pública, que aqui em São Paulo é da organização da Secretaria de Segurança Pública, eu não precisaria da burocracia da SAP, que é a secretaria que cuida das penitenciárias. Então, eu teria garantido que eu iria escutá-las. Então, esse campo foi estratégico, escutá-las sem guarda, sem ninguém, num espaço, né, mais, vamos dizer, democrático.
Então, foi muito interessante esse segundo grupo, que foi o grupo focal, que foi a escuta das mulheres, das sujeitas da política. E, num terceiro momento, né, que a gente não chama nem mais etnografia, porque não foi etnografia propriamente dita, mas visitas em loco dessas experiências que estavam ocorrendo no Brasil. Aqui também a nossa arte em relação a isso são as capinhas que separam os eixos. Então, esse representa as entrevistas, o eixo 1. Aqui é o eixo 2. E aqui é o eixo 3. No mapa está destacado em vermelho os lugares que a gente esteve. Agora eu passo, né, a pesquisa mesmo. Eu vou elencar alguns insights que eu tive, né, no decorrer da pesquisa e exemplificar ele com algumas histórias. A primeira questão, né, que eu até chamei o princípio e o fim, quando foi colocado, né, a gente iniciou a pesquisa, a gente se deparou com um paradoxo, né, que eu não sei nem se é falso, paradoxo é verdadeiro, mas a gente chega no paradoxo é falso, de que, né, uma vez, né, encarcerada, a gente teria que escolher entre a institucionalização da criança ou separá-la da mãe. Se a mãe está presa, a gente tem que escolher uma dupla escolha, né? Qual que seria o menos pior para a criança, em termos de desenvolvimento infantil. Né? Tem uma série de pesquisas que discutem isso. A questão que eu já coloco desde o início é que, quer dizer, a gente sai desse paradoxo e a gente não prende a mãe. Então, essa primeira questão de início de pesquisa, que a gente chega na conclusão no final, por isso que eu falo que é o princípio e o fim, é isso. A gente não precisaria, né, todas essas questões, né, que a gente se depara com essa temática tão sensível se a gente preza, né, pelo desencarceramento. E daí não só, né, gente, a descriminalização, mas não vou falar aqui, mas tem uma série de medidas, como a prisão domiciliar, que são medidas desencarceradoras que seriam possíveis aplicar isso e superar esse paradoxo. Então, eu vou contar aqui alguns insights, histórias. Eu chamei aqui de E mesmo, pensando aqui na micronarrativa, pensando, né, aqui no Guimarães Rosa, quando ele, em primeiras histórias, se Guimarães escreveu com E, né, até pensar se eu poderia escrever, mas é na provocação de não a grande história. Né? São pequenas histórias, pequenas narrativas. Então, eu vou fazer essa forma de apresentação aqui com vocês. Então, a primeira história, né, ou o primeiro insight, é que no sistema prisional a gente tem, né, o que a gente denominou hipermaternidade seguida de uma maternidade nula. Né, o que significa? Significa que, né, no Brasil a gente tem o prazo mínimo legal de 6 meses para a mulher ficar com o bebê no cárcere, o mínimo, que normalmente é o máximo nos estados. O que acontece? Então, ela fica 6 meses, normalmente ela fica só na condição de mãe, porque se ela estava estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa, isso para. Elas falam que a cadeia para, né, na gíria prisional. A cadeia para porque elas têm que ser mãe. Então, elas ficam normalmente no espaço, nas unidades materno-infantis, só 24 horas com aquela criança. Então, a gente até aponta na pesquisa que uma das políticas interessantes seria a função de cuidadora, que seriam algumas presas que cuidassem dos filhos de outras, e essa própria função seria um trabalho com remissão, com salário, e liberaria as outras presas para continuar a vida na prisão. Então, ela tem 6 meses, normalmente, de hipermaternidade, 24 horas com a criança, e, de repente, a criança é separada dela. Né? Normalmente, tem 2 opções. Ou vai para a família, quando não tem família, vai para um abrigo. Né? E de uma hora para outra. Né? São poucos estados que têm um preparo desse desligamento. Né? Então, imagina isso em termos, né, psicológicos, inclusive porque a gente ouviu histórias de quando a mãe ela volta para a unidade, às vezes sem a criança, e com as outras mães das crianças. Né? Então, imagina, ela acabou de romper e tem que voltar para aquele mesmo espaço materno. Então, aqui, só para ilustrar esse insight, tem uma história aqui do Semiaberto do Butantã. Foi uma entrevista que eu realizei, que foi muito rica, apesar de dolorida, que veio 2 informações interessantes para a gente refletir a esse conceito. Né? Primeiro é que ali eles chamam a casa-mãe em São Paulo de seguro infantil. Né? Seguro aqui no Brasil é um espaço, é a prisão da prisão, é um espaço que tem que ficam jurados de morte, aqueles que não podem conviver na prisão. Então, eles não podem tomar banho de sol, uma série de restrições. Então, ela estava denominando o espaço reservado à maternidade de seguro infantil. Por quê? Porque o exercício da maternidade, de forma geral, ele tem essa dupla punição. Ele acontece em espaços mais fechados do que se ela não tivesse exercendo a maternidade. E, além disso, ela contou, né, de que ela estava para se separar do filho, o filho ia para um abrigo, e ela não sabia quando isso ia acontecer. Então, ela tinha a malinha dele pronta e uma carta para o abrigo contando como era o filho dela.
né, os hábitos que ele gostava de dar benção, era assim, muito delicada, muito subjetiva, com a esperança de levar esse cuidado, porque ela não sabia nem para onde ia ser levado, né? Então, essa carta, e ela falou assim, bom, é um alívio, porque toda vez que chega às 5 da tarde, eu tenho mais uma noite com ele. Né? Então, assim, foi muito forte a experiência em São Paulo. Outro. Institucionalização das pequenas vidas. Né? Então, aqui eu queria só reforçar que em 2009 a gente teve uma alteração da LEP no sentido dessa temática. Agora é uma alteração que agora, né, a gente está revendo, eu mesmo revejo, porque o que a LEP prevê? Né? Que a penitenciária de mulheres será dotado de lugar, de creche, para abrigar maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Quer dizer, não existe, né, na minha perspectiva e na questão da institucionalização, como uma criança de 7 anos ficar na penitenciária. Né? Não existe isso. A gente pode até pensar em relação ao bebê, a proximidade, uma intenção. Agora, isso aqui não... Né? E foi uma mudança de 2005, que essa perspectiva até, né, se a gente pode questionar. E daí, uma rápida história para a gente ilustrar o impacto que pode ter, né, a vida carcerária nas crianças. Né? A gente sabe já do impacto da prisionização, mas nas crianças, a gente ouviu um relato na Bahia, né, de uma tia Irmadeli, que ela tem um centro lá que abriga as crianças, filhas e filhos de presas, e até então, lá em Salvador, as crianças ficavam até 5, 6 anos dentro da unidade. E ela sai um dia com essa criança dentro da unidade, e a criança olha para o céu, começa a ter uma reação, né, descabida, e a criança ela não conhecia as estrelas, né, porque ela ia para a tranca 5 horas da tarde com a mãe, todo dia. Então, quer dizer, não conhece as estrelas, não conhece cavalo, não conhece bicicleta, não conhece homem. A restrição do mundo dessas crianças pelo mundo da prisão. Depois, o disciplinamento da maternidade. Então, uma das questões que acho que a gente aborda, principalmente nessa interface de gênero e de direito, e muito provocada também ontem pela fala da Margaret Hagel em relação a sujeito ético, além do sujeito de direito, é a questão da autonomia. O que acontece aqui? Né? O exercício de como deve ser maternidade, como ela deve ser mãe, ou seja, o que dá de comer, onde dormir, o que fazer, ele é disciplinar, ele é dado de cima para baixo, e não com uma forma, né, elaborada, mas, às vezes, de uma forma discricionária. Então, um exemplo rápido aqui é que, por exemplo, no Ceará, né, o espaço materno-infantil não tem berço. Então, as crianças dormem na cama junto às mães. Em Minas Gerais, tem um espaço lá com berço. E daí, se a mãe coloca o bebê para dormir junto dela, é falta disciplinar. Então, assim, a provocação que faço não tem uma política, uma regra única. Depende de onde a mulher cair, a regra é uma. E essa que é a questão, né, do disciplinamento. O descumprimento das regras em relação ao exercício da maternidade pode levar a falta grave, a ameaça dela sair desse espaço e logo se separar do bebê. Inclusive, a gente ouviu casos que ela foi para o castigo com a criança. O cárcere como política social, então, isso também foi um dado muito forte no campo, de que, né, um relato de que essas mulheres elas teriam um acesso básico a direitos quando presas, as mães, né, quando elas acedem, né, a esse estágio de mãe, elas teriam acesso a esses direitos, e daí que elas não teriam na rua. Então, a prisão ela fica polissocial. Bom, se não tem ginecólogo na rua, vem para a prisão, que aqui tem. Não tem leite? Né? E essa foi uma fala que a gente ouviu no Rio de Janeiro, nesse sentido, o governador dá leite, da ANã, da fralda. Então, a que ponto que a gente chegou que, para efetivar direito, a gente tem que colocar as mulheres na prisão? É um pouco essa discussão, e isso não aparece não só no discurso delas, mas no discurso dos juízes e juízas, no sentido de julgar de quem pode ser a mãe. Então, talvez, manter dentro da prisão, manter dentro do controle, também tem um julgamento de quem pode ser mãe, de que mãe ela pode ser, etc. Um quinto aqui, o duplo impacto da falta de acesso à justiça. E o duplo impacto que eu chamo aqui é o impacto material, porque não tem, né, defensor público, não tem gente para acompanhar o processo, mas também tem um impacto que eu chamo emocional, um impacto subjetivo, que é o reforço da sensação de abandono. Quer dizer, a gente tem uma série de questões em relação ao encarceramento feminino, e quando a gente não tem também o acesso à justiça, a gente não tem como canalizar essas demandas, isso é reforçado. E aqui, para exemplificar, 2 casos, o juiz e a barriga. Eu conversei com uma mulher que ela foi à audiência grávida de 5 meses. E eu falei, mas o juiz não levou em conta que você estava grávida ou não? Não, mas ele não viu sua barriga, ele não perguntou? Não, ele não olhou para mim. Então, quer dizer, essa provocação um pouco de não é colocado na frente a pessoa. E um segundo caso é essa música que a gente ouviu durante um casamento lá na Bahia, na penitenciária de Salvador. E durante essa música, elas cantaram, e elas cantavam com muita força, e é uma música gospel,
né, que fala: o meu advogado é o Senhor, minha audiência ele já marcou. Né, vou resumir: meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, para sempre fiel. Acho que isso aqui, daí, coincidentemente, eu faço um trabalho na cadeia feminina de Franca, eu ouvi falar que isso também é um hit em Franca. Eu acho que isso diz muita coisa do acesso à justiça. Né, porque elas cantam essa música no sentido de que não tem advogado na terra, só tem socorrer ao Deus. Então, acho que isso é um pouco a força dessa música. Depois, né, e daí já tentando finalizar, tem a questão da criminosa e mãe, que eu acho que são duas capturas. Né, a história, um pouco aqui para ilustrar, é que em vários lugares, mas principalmente no estado do Rio de Janeiro e no Paraná, as mulheres, quando elas estão... o meu próprio. Tenho mais 1 minuto. Né? Olha que disciplinado. Aqui, o que acontece, tanto no Rio de Janeiro quanto no Paraná, as presas, quando elas estão grávidas, elas estão em lugares horríveis, muito ruins. Quando elas ganham um bebê, e daí normalmente pelo prazo de 6 meses, elas ascendem a um lugar especial na prisão, né, com mais acesso aos direitos. Não vou falar um bom lugar, mas com mais acesso aos direitos, o qual ela perde depois dos 6 meses, quando ela se separa do filho e volta para o inferno. Né? E daí, refletindo um pouco sobre essa política, né, eu proponho essa reflexão das duas capturas, né, e daí me remetendo ao Lombroso, à dona delinquente, quando ele faz a tipologia da mulher, ele coloca a mãe, a criminosa e a prostituta. Né? E a criminosa e a mãe, elas ocupam arquétipos, né, ou modelos de mulheres. Né? A mãe é o típico natureza feminina, aquela que obedeceu às expectativas sociais, e a criminosa rompeu com tudo. Né? Então, o direito penal, de alguma forma, quando ele recebe essas mulheres, ele trabalha muito nessa chave. Eu acho que essa história pode ser compreendida dentro dessa chave, né, no sentido de que, enquanto ela está grávida, ela ainda é a criminosa. No momento que ela tem um filho, até agora ela virou a portadora do filho, né? Ela não é nem mãe, porque é uma questão também da pesquisa, porque é muito defendido pela infância e juventude, etc., essas áreas, o exercício do direito do filho. Mas aqui o que a gente está falando é do direito da mulher, do exercício dela de exercer, né, a maternidade. Então, também eu acho que essa chave, né, e daí a maternidade, ela aparece como uma salvação da criminosa. Né? Então, é uma chave interessante para a gente discutir e pensar nessa recepção pelo sistema. Agora, já encaminhando para o final, né? Uma das conclusões acho, mais importantes é que não há consenso. Não há consenso no quê? O que é melhor fazer? É 1 ano, deixar 6 meses, deixar a creche fora, deixar a creche dentro? Não tem como a gente pensar numa política. Né? Até porque eu acho que se a gente adotar um consenso, a gente está indo contra tudo que a gente tenta desconstruir em relação de as presas como uma grande categoria, as mulheres como uma grande categoria. E esse insight ele veio, né? E eu falei que é espiral, porque foi no grupo focal, foi esse que veio esse insight. Porque o grupo focal ele teve essa metodologia, ela foi importante, porque, principalmente nesses temas, a gente trabalha muito no registro da culpa. As mulheres, né, quando o homem vai preso, ninguém pensa o que você fez com essa família, mas a mulher ela fica no registro da culpa individual. Então, o grupo focal ele permitiu que esse registro fosse coletivo, político-social, que não é uma questão daquela mulher, mas é uma questão geral. E daí, nesse debate entre elas que aconteceu no grupo focal, deu para perceber que elas discordavam entre elas. Elas não tinham uma resposta pronta. Então, assim, o que isso apontou para a gente, né, é de que a gente, as proposições em relação à política pública, etc., elas devem ser levadas caso a caso e pensar. E isso vai depender tanto das condições individuais daquela mulher, se é o primeiro filho, se ela tem família, se não tem, se ela está presa perto da capital, não está, quanto das condições da prisão. Então, isso daqui deveria ser, de alguma forma, né, individualizado pelo sistema e não uma resposta pronta. As conclusões já, né, mesmo estabelecimentos ditos modelos, eles são ruins. Né, esses que eu apresentei, essas histórias que eu apresentei foram todas estabelecimentos modelos, tá? Então elas são ruins. A violação dos direitos, ela está presente em todas as falas. A ausência de política pública, né, no sistema penitenciário faz com que as políticas sejam personalíssimas e discricionárias, né, não tem um pensamento aí do que deve ser melhor. Outra questão importante aqui, as personagens do sistema de justiça elas não se comunicam. Então, o direito, né, pega uma complexidade dessa situação, dessa mulher que está presa com filho, família, e coloca em caixinha. Então, o registro da infância e juventude não se comunica com o registro criminal, que não se comunica com o cível, e isso, né, dá consequências graves para a mulher, como no caso de ela, no cível, quando ela é citada, quando ela está presa, e não é informada que ela é presa, ela é julgada rével, por não ter comparecido ao processo, e ela perde a guarda.
Né? Então, aí é uma provocação também que eu faço, que essa situação ela rompe com, se a gente vai trabalhar na lógica do direito penal clássico, garantias, etc., ela rompe com duas garantias fundamentais do direito penal, que é o princípio da intranscendência da pena, a pena não passará da pessoa do condenado, e o princípio, né, que não haverá pena perpétua. Né? A pena não pode ter, que são dois princípios constitucionais, e que uma mulher que perde o laço com essa criança, às vezes não perde só o laço, porque às vezes ela volta a ter contato, mas ela perde o papel de mãe. Né? Outra pessoa exerceu esse papel durante a ausência dela. Isso daí a gente pode falar que é uma pena perpétua. No final, e aí eu volto a falar, a possibilidade de exercício da humanidade será sempre fora da prisão. Não existe a gente pensar. Então, isso até é uma questão que a gente se chama, né, em relação a duas questões. Primeiro, então, quando eu estou fazendo aqui a defesa de espaço, de pensar em berçário e creche, etc., tem que tomar muito cuidado com essa defesa, porque senão a gente está reforçando, né, o próprio encarceramento. Então, vamos ter creches maravilhosas dentro da prisão, e para que colocaram lá em liberdade? Né? A gente vai deixar elas dentro da prisão. Então, cuidado que eu estou fazendo a defesa, porque a gente tem aqui 40 mil mulheres presas, mas sem perder o objetivo final, que é não prender essas mulheres. E numa segunda questão, que é até uma provocação nossa, é de também não naturalizar. Né? Eu acho que um segundo passo em que a gente se questiona é porque a gente não está discutindo creche nas prisões masculinas. Né? Não é porque, que, às vezes, a gente está fazendo, a gente está naturalizando o papel da mulher de cuidado e a gente está querendo romper. Então, eu deixo isso, né, para uma outra questão. Aqui está meu e-mail e obrigada.